Terá começado a Terceira Guerra Mundial? As guerras que estão a decorrer neste momento vão transformar-se num conflito global maciço? Será que esse processo já começou? Esta foi uma preocupação expressa por Jamie Dimon, diretor executivo da JP Morgan Chase & Company, um dos maiores bancos do mundo. Ele discursou na reunião anual do Instituto de Finanças Internacionais em 24 de outubro em Washington, D.C. Ele disse: "O risco é extraordinário. A Terceira Guerra Mundial já começou." A Guerra Mundial já começou? Ou, em termos proféticos, será que o cavalo vermelho do Apocalipse já está a correr? O cavalo vermelho do Apocalipse é o segundo cavalo montado pelos infames 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo vermelho do Apocalipse 6 simbolicamente retrata a guerra aterrorizante que o livro do Apocalipse pressagia para o fim dos tempos. A questão é, será que esse cavalo já está a correr? Será que já viramos uma página da história em que não há volta a dar? E mais importante, o que é que eu e tu podemos fazer? Nada poderia ser mais urgente do que considerar se nós e os nossos filhos podemos sequer sobreviver ao nosso próprio mundo, à medida que este se torna mais sangrento e violento. Em outubro de 24, o diretor executivo do JP Morgan assustou os participantes na reunião anual do Instituto de Finanças Internacionais, dizendo que a Terceira Guerra Mundial tinha começado. Apenas alguns meses depois, escrevendo para o site da revista Forbes, o escritor de negócios Bryce Hoffman fez uma declaração semelhante. O súbito colapso do regime despótico de Bashar al-Assad na Síria, este fim de semana, realça a interligação de um número crescente de conflitos globais, revelando uma dura verdade sobre a qual a maioria de nós preferiria não pensar muito profundamente. A Terceira Guerra Mundial já começou. Os líderes empresariais têm de reconhecer este facto e começar a planear em conformidade. O espectro da guerra global levou alguns a perguntar: será que entramos numa nova era profetizada pelo livro do Apocalipse? Terá aparecido o cavalo vermelho? Perto do fim da sua vida, o apóstolo João teve uma visão de 7 rolos de pergaminho contendo 7 mensagens proféticas. O capítulo 6 do Apocalipse detalha o conteúdo de cada um desses rolos à medida que são abertos sucessivamente pelo Cordeiro de Deus. Vamos retomar o relato em Apocalipse capítulo 6 e versículo 3. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: "Vem e vê." Saiu outro cavalo, vermelho ardente, e foi concedido ao que estava montado nele que tirasse a paz da terra e que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando o segundo selo foi aberto, revelou um cavalo vermelho ardente montado por um cavaleiro com uma grande espada. Não é difícil perceber que a aparição deste cavaleiro simboliza um tempo de sofrimento e guerra horríveis. Será que já entramos nesse tempo? Será que o segundo selo foi aberto? Olhando rapidamente para a história recente, pode ser tentador dizer que sim. Afinal de contas, foi há pouco mais de 100 anos que o mundo sofreu com a chamada guerra para acabar com todas as guerras. A Primeira Guerra Mundial, como lhe chamamos atualmente, custou a vida a 15 a 22 milhões de soldados e civis. Apenas uma geração mais tarde, a Segunda Guerra Mundial foi ainda mais destrutiva, ceifando mais 70 a 85 milhões de vidas. E desde então, de acordo com o sítio infoplease.com, citando dados da Universidade de Uppsala, na Suécia, houve 285 conflitos armados distintos. Avancemos para os dias de hoje. Veja este artigo do site do Fórum Econômico Mundial. A era da turbulência está a dar lugar a um mundo em guerra. As estatísticas são desanimadoras. Em 2023, registaram-se cerca de 60 conflitos armados, o número mais elevado de sempre. As mortes de civis aumentaram em mais de 30% entre 2023 e 2024, principalmente devido à escalada de conflitos armados no Médio Oriente, no Norte de África e na Europa Oriental. Mas por que é que alguns dizem que a Guerra Mundial já começou? Mais adiante, no mesmo artigo. A ameaça de uma guerra global está a ser levada a sério na Europa. Para alguns ucranianos, confrontados com drones provenientes do Irão, soldados da Coreia do Norte e mísseis com componentes da China, ela já chegou. E vários especialistas acreditam que uma guerra híbrida transnacional já eclodiu entre os aliados da NATO e países como a Rússia, o Irão, a Coreia do Norte e a China.
Mas e a nossa pergunta inicial? Será que as guerras do século passado e os conflitos atuais nos dizem que o cavalo vermelho do Apocalipse 6 já apareceu? Voltemos ao Apocalipse para responder a essa pergunta. Em primeiro lugar, temos que entender que os selos são abertos em sequência temporal. Isso significa que, para que o segundo selo se abra, o primeiro também tem de estar aberto. Vamos ler sobre o primeiro selo em Apocalipse capítulo 6, no versículo 1. E vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz como de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, qual é o significado do cavalo branco? Para uma explicação mais completa sobre o cavalo branco e o seu sinistro cavaleiro, não deixe de ver o programa do meu colega e apresentador, o evangelista Wallace Smith, intitulado Behold a White Horse, Eis um Cavalo Branco. Resumindo, esse cavalo branco e seu cavaleiro simbolizarão um cristianismo falsificado que lançará seus enganos sobre um mundo desavisado e procurará conquistar todos os que resistirem com força e crueldade. Depois do cavaleiro do cavalo branco, aparece o cavalo vermelho de que já falamos. Depois disso, abre-se o terceiro selo com um cavalo preto, desencadeando grande fome e extrema escassez de alimentos. O quarto selo abre-se, revelando um cavalo pálido e a consequente morte e destruição de 1/4 da população da Terra. Claramente, estes são tempos aterradores que a Bíblia está a prever. Mas voltando à pergunta, o cavalo vermelho já está a correr? Antes de respondermos a isso, vejamos Mateus 24 e o versículo 4. Os discípulos de Jesus pediram-lhe que lhes dissesse quando é que o templo seria derrubado e qual seria o sinal da sua vinda. Repare no que ele disse. Vamos ler em Mateus capítulo 24, versículo 4. Tenham cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele disse que após a sua morte, muitos pregariam um Cristo diferente. Eles afirmariam adorar o Messias, mas não seguiriam realmente o que ele ensinou. Continuando, no versículo 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos perturbeis, porque é necessário que todas estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isto é o princípio das dores. Jesus disse que haveria grandes e pequenas guerras espalhadas por todo o mundo e que se seguiriam a fome, a peste e a morte. E na verdade, esse tem sido o registro da história nos últimos 2000 anos. Francamente, esse é o registro de toda a história da humanidade. Essas são as condições de um mundo governado por Satanás. E Mateus capítulo 24, de 1 a 8, também mostra o padrão do que acontecerá no fim dos tempos, como descrito em Apocalipse 6. Os selos de Apocalipse 6 mostram acontecimentos horríveis do fim dos tempos, como o mundo nunca viu. Portanto, não. O cavalo vermelho ainda não está a correr. Por quê? Porque sabemos que o cavalo branco ainda não apareceu. Ainda temos liberdade no mundo ocidental para adorar a Deus como quisermos. Isso não nos foi tirado. Esse sistema dominante e opressor ainda não surgiu. Mas os selos de Apocalipse 6 revelam que o cavalo vermelho da guerra irromperá no cenário mundial após o cavalo branco de um cristianismo militante falsificado. Mas isto levanta uma questão. Como é que um sistema religioso, o cavalo branco, pode ser uma força conquistadora que conduzirá ao cavalo vermelho da guerra? Apocalipse 13 dá a resposta. O falso sistema cristão que se aproxima aliar-se-á a um poderoso líder político e militar. E essa superpotência militar e a guerra devastadora e a destruição que trará ao mundo são simbolizadas pelo cavalo vermelho. Em Apocalipse 13, há 2 bestas descritas. Uma tem 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão. Essa é uma referência ao falso cristianismo de que falamos no início do programa. Será um sistema religioso falso, liderado por um falso profeta que até chama fogo do céu. Não se deixem enganar. Este será um líder extremamente persuasivo e carismático que enganará a muitos. Esse líder religioso estará aliado a um líder político à frente dessa máquina de guerra imensamente poderosa.
Isso é descrito em Apocalipse 13, no versículo 1. E pus-me em pé sobre a areia do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quando comparamos isto com Daniel 7, verificamos que se trata do Império Romano. Na visão, ele assumiu as características de seus predecessores, o leão babilônico, o urso medo-persa, o leopardo greco-macedônio. E tudo isso é liderado e influenciado pelo malévolo dragão Satanás, o diabo. Continuando no versículo 3, Apocalipse 13, versículo 3. E vi uma das suas cabeças como se tivesse sido ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada. O Império Romano caiu em 476 d.C., mas foi ressuscitado por Justiniano em 554 d.C., com a ajuda do Papa em Roma. A isto chama-se a Restauração Imperial. Desde então, houve uma série de tentativas de reavivar o espírito do Império Romano sob vários reis europeus. A profecia bíblica mostra que haverá um último renascimento desse sistema no fim dos tempos, e ele será aterrorizante em sua capacidade de projetar seu poder por todo o globo. Observe o versículo 3. E todo o mundo se maravilhou e seguiu a besta, e adoraram o dragão que deu autoridade à besta, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é que pode fazer-lhe guerra? Por que é que isto é importante? Bem, esses dois líderes tentarão impor sua marca falsa de cristianismo a um mundo assustado. E isso trará guerra e derramamento de sangue a uma humanidade chocada. Mas isso não precisa de o apanhar de surpresa. Você pode estar prevenido, preparado e pronto. É por isso que Jesus Cristo mandou registrar este aviso pelo apóstolo João antes do tempo. Tempo para aqueles que estão dispostos a ouvir e prestar atenção. Observe no versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam nos céus. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, língua e nação. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Estás a ouvir? Estás a perceber? Um poderoso engano cristão falso está a chegar. E será aplicado por esta entidade política chamada besta. Esse ditador forte, em aliança com o falso profeta de Apocalipse 13, fará com que uma população desavisada receba a infame marca da besta. Isso é encontrado em Apocalipse 13 e versículo 16. Ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Essas duas figuras e seus seguidores levarão o mundo a um tempo de guerra e derramamento de sangue como nunca vimos antes. Mas o que é que isso significa para os verdadeiros seguidores de Cristo? Vale a pena fazer a pergunta e a Bíblia dá as respostas. Para saber a resposta, vamos ao livro de Daniel, capítulo 12 e versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que vigia os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. O contexto do último capítulo mostra que esse tempo se refere ao tempo do fim. Durante esse tempo, haverá grande sofrimento em todo o mundo. Essa é a grande tribulação mencionada por Jesus em Mateus 24:21. Continuando em Daniel, capítulo 12 e versículo 1 novamente. E naquele tempo será libertado o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, para todo o sempre. Claramente, isto está a falar da ressurreição no regresso de Cristo. Portanto, isso também marca o tempo. É no tempo do fim, levando ao retorno de Jesus Cristo à terra.
continuando no versículo 4. Mas tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento aumentará. Foi dito a Daniel que selasse essa profecia até o tempo do fim, e depois descreveu como seria esse tempo. Será que estamos a viver numa época de viagens sem precedentes? Pessoas a correr de um lado para o outro? Quando se pode voar de um continente para outro em menos de um dia? Viagens que demorariam semanas a apenas algumas centenas de anos. Esta passagem também diz: e o conhecimento aumentará. O nosso mundo atual está inundado com uma oferta aparentemente ilimitada de conhecimento humano através do veículo partilhado da internet. E basta pensar na revolução da IA. Se pensamos que a informação está a aumentar agora, basta esperar. Estamos à beira de uma aceleração de dados e informações como a humanidade nunca viu. Continuando, repara como Daniel reagiu no versículo 8. Embora eu tenha ouvido, não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque as palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Daniel não foi autorizado a compreender plenamente o significado da visão que lhe foi dada. Apenas lhe foi dito que a registrasse, era para outra altura. Mas pensemos nisso. Se estamos a viver no tempo do fim, esse significado pode agora estar aberto para nós. Isso significa que tu e eu temos agora a oportunidade de compreender estas coisas, se estivermos dispostos a isso, e se pedirmos compreensão a Deus. O que é que ele diz a seguir? Versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e refinados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Queres ser um dos sábios? Queres compreender o que está a acontecer e por que no nosso mundo tumultuoso e caótico? E queres compreender o que virá a seguir? Deus diz, através do profeta Daniel, que haverá muita gente que se limitará a seguir os seus desejos carnais e impulsos humanos no nosso tempo. Os ímpios farão maldades, é o que vemos à nossa volta, mas há também uma recompensa para aqueles que são sábios. Qual é essa recompensa? Eles compreenderão os tempos em que estão a viver e saberão o que fazer. Continuando no versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e for levantada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Como já explicamos antes no O Mundo de Amanhã, os judeus vão começar a sacrificar no monte do templo novamente. Não sabemos exatamente quando, mas isso vai acontecer. E então esses mesmos sacrifícios serão interrompidos. Um objeto de adoração idólatra de algum tipo, a abominação da desolação, será então colocado no lugar desses sacrifícios. Que afirmação surpreendente! Daniel está a dizer que quando vires isso acontecer, toma nota, porque faltam apenas 1290 dias para a volta de Cristo. Em outras palavras, pouco mais de 3 anos e meio. Mas notem isso no versículo 12. Bem-aventurado aquele que espera e chega aos 1335 dias. Há uma bênção para aqueles que são fiéis, obedientes a Deus e procuram agradá-lo nos próximos anos difíceis. E essa bênção ser-lhes-á concedida 1335 dias antes da volta do nosso Salvador. Em outras palavras, apenas 45 dias antes que a abominação da desolação seja estabelecida. Ora, quando o dragão viu que tinha sido lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Mas foram dadas à mulher as 2 asas de uma grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, da presença da serpente. Quando você entende o contexto, essa grande máquina de guerra, o cavalo vermelho, influenciada por Satanás, o diabo, irá até buscar destruir os fiéis seguidores de Cristo. Mas Deus protegerá a mulher fiel, sua igreja obediente, durante a tribulação, que profecia encorajadora. Contra o pano de fundo de uma carnificina impensável, Deus tem um plano para proteger o seu povo fiel. Então, como nos devemos preparar num mundo incerto e caótico? Comprometendo-nos com aquele que morreu por nós, arrependendo-nos dos nossos pecados e submetendo-nos ao seu sacrifício por nós, e vivendo em obediência a ele através do poder do Espírito Santo.
Jesus derrubará toda a autoridade e governará com uma vara de ferro. Ele trará paz a este mundo conturbado, mas antes disso, tempos difíceis estão a chegar. Mas não precisa de ser apanhado desprevenido. Podemos ser os sábios que compreendem, que se mantêm perto de Deus, que têm uma relação com o seu Criador e que estão protegidos quando o cavalo vermelho ardente entrar em cena. Que Deus nos ajude a prepararmos-nos agora para os tempos difíceis que se avizinham, com fé e confiança no nosso Deus e Salvador. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais do nosso conteúdo ou clique em subscrever para se manter ligado. E se quiser um guia de estudo gratuito relacionado com este tópico, basta clicar na hiperligação na descrição. Até a próxima.